Está começando o Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kênia e estou aqui com... Absolutamente azul, Bertaldinho, aqui. E para o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar com ele, que é simplesmente nada mais, nada menos que a maior especialista... É uma especialista em sumidade. autismo, que é o Dr. Tiago Castro. É um prazer estar aqui com vocês, queridos. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite a cada um de vocês. Muito bom. Antes de além de ser uma começarmos... sumidade, é muito elegante, né? Sempre. Sempre Está muito sempre elegante. elegantíssimo. Tem que competir com o sempre azul do Bertaldo, né? Eu vim com tons de intensidade aqui. Muito bem. Antes de começarmos a nossa conversa, quero pedir para você, inscreva-se no canal. É importante, lá vem Bertaldinho com sua mão mágica, que vai e que vem com essa plaquinha linda, que entra aqui na minha cabeça. Daqui, linda, olha lá, que vai e que vem. É importante você se inscrever no canal. Você que maratona, você que está sempre aí acompanhando... E você diz assim, gente, o maratono, eu acompanho, estou viciado na Ânima e não se inscreveu por quê? Tem um botãozinho inscreva-se, só clicar ali, é super fácil. E a segunda coisa importante para falar para vocês é sobre a loja Ânima, lojaanimaoficial.com.br. Nós temos o nosso belíssimo, exclusivíssimo Anjo de Portugal. Ele foi descrito exatamente assim pela irmã Lúcia, quando ele está com o cálice na mão e a hóstia, quando ele foi dar a comunhão aos pastorinhos, e a irmã Lúcia disse, ele não apareceu com asas. Então é o anjo de Portugal, ou o anjo da paz, que antecedeu a aparição de Nossa Senhora em Fátima. Então, assim, você ter no quarto dos seus filhos, no seu quarto, no seu escritório, enfim, na sua casa, importantíssimo, tá bem? Temos também na loja Ânima o Catecismo da Igreja Católica. O verdadeiro, viu? Este é o catecismo. É o que está sendo usado pela igreja desde quando? Desde, sei lá, esqueci. Desde Esse muito foi tempo. assinado por Papa João Paulo II. Então, gente, pelo Papa João Paulo II, tem muitos anos que ele está em vigor e é este que nós da Igreja Católica usamos para entender o que precisamos colocar em prática. Então, junto com a Bíblia, esse aqui é o nosso manual de instrução, tem na loja Ânima. Então, lojaanimaoficial.com.br. Muito bem. Para quem ainda não teve o prazer de conhecer o Dr. Tiago Castro, ele já esteve aqui no nosso podcast 2 vezes. 2 vezes. Hoje pode pedir música. Eu posso pedir hoje. Exatamente. Mas quem ainda não teve o prazer de assistir, vale a pena assistir os outros episódios. Ele é médico pediatra. Como eu falei, o maior especialista em transtorno do espectro autista que temos aqui no Brasil, sem sombra de dúvida, e um dos maiores do mundo, porque ele estuda muito esse assunto, e também é especialista em neurociência do autismo. Perfeito. E o principal, que é casado com a Gabi, pai do Mateu, do Noah e de uma fofoletezinha chamada Aurora. Sabia que o apelido dela é Fofolete? Você sério? acabou de falar aqui, a Fofoletezinha, exatamente. Mas é uma gracinha, gente. Aliás, os três são lindos. Vocês estão você e a Gabi estão de parabéns. Obrigado. Porque são uma gracinha essas crianças, gente. São sim, são sim. É bom que eu vi uma menina agora. E a maior formação que eu tenho não é nem os títulos, né? Eu tenho mestrado, alguns livros publicados, mas o que mais me ensinou sobre autismo foi justamente viver o autismo dentro de casa. O primeiro autismo do meu filho mais velho, que na época recebeu um nível maior de suporte, nível 3, e hoje é uma criança funcional. Depois nós tivemos o diagnóstico do mais novinho, só que ele começou uma intervenção muito precoce. E depois que você descobre o que você não conhecia, você começa a ter um olhar mais sensível e vai percebendo alguns comportamentos, por exemplo, na sua esposa, na sua sogra, que é o teor da nossa conversa hoje, né? Esse autismo em mulheres, autismo que a gente falou aqui do 40 mais ou 50 mais, o autismo na menopausa. Isso, eu acabei de participar de um congresso de ginecologia. E nesse congresso, o tema que eu falei foi justamente sobre esse autismo que não é percebido nos primeiros 40 anos de vida, 45 anos de vida, e quando começa o período perimenopausa e também pós-menopausa, tem toda essa mudança hormonal na mulher. E, por consequência, aqueles sintomas do autismo que eram mais bem mascarados, eles deixam de mascarar e vem um diagnóstico também aos 50 anos de idade de autismo. Então, peraí, a mulher tá lá na vida dela, normal, trabalhando com filho, marido, vida que vai, vida que vem, começa a entrar na menopausa e aí ela pode se descobrir dentro do espectro autista, é isso? Exatamente. O que acontece assim, de forma muito simples?
A mulher, diferente do homem, ela tem muitas habilidades de mascaramento. A mulher ela é mais social. E quando a gente pensa dessa forma, até por uma questão antropológica, se eu olho o homem de 10 mil anos atrás, ele estava indo caçar mamute, enquanto a mulher estava fazendo plantio cultivo de alimentos e a produção de ferramentas. E olhando a cria. Exato. Quando você pensa na Idade Média, o homem estava nas navegações e a mulher cuidando do seu ambiente, passando informação de geração para geração. Significa que a mulher ela é mais desenvolvida por uma ordem antropológica nas suas habilidades sociais e comportamentais, que é justamente as maiores características do autismo. Ele é um transtorno social e comportamental. Então essa mulher ela tem mais adaptabilidade. Só que conforme nós vamos ficando mais velhos, tanto é que depressão aumenta, porque o nosso cérebro ele é menos plástico, a gente diminui um monte de neurotransmissores, e muitos dos sintomas da menopausa, eles são atenuados em comportamentos de condições mentais. Então a mulher na menopausa ela fica com mais depressão, ela fica com mais ansiedade, essa mulher ela tem menos disposição, menor libido. Então, tudo isso tem uma conotação maior após os 50 anos de idade. E também, então, aquela adaptabilidade que ela tinha, ela deixa de ter. E aquele diagnóstico que nunca existiu, ele começa a existir. E o que fica acentuado além dos comportamentos da menopausa? Os comportamentos autísticos. Então, essa mulher começa a ter mais alteração sensorial. O calor já é calor da menopausa, mas ela tem mais desconforto com o tecido, com o cheiro, com o olfato, com a iluminação. Essa mulher começa a ter mais padrões, mais rigidez comportamental. Só que como ela nunca teve um diagnóstico na sua vida inteira, as pessoas vão falar, isso é frescura, isso é coisa da menopausa. Só que quando você se descobre, o autoconhecimento faz com que você tenha mais reconhecimento sobre si e que, por consequência, te permite buscar ajudas especializadas. Eu vou dar um exemplo de uma mulher. Essa mulher ela passou comigo no consultório. Eu atendi a sua criança, uma menina. Essa menina tinha aproximadamente 4 aninhos de idade. Fizemos uma consulta, a segunda, a terceira, com a menina tudo perfeito. Depois da terceira ou quarta consulta, a única coisa que você não faz é consulta. Você vai começar a falar da família, dos bezerros, e eles moravam no interior, de como funciona a casa, da religião, do casamento, e eu perguntei do trabalho dela. Essa mulher, ela era uma arquiteta, uma baita arquiteta, e eu falei, deixa eu ver seu Instagram, vou começar a olhar aqui. Comecei a olhar, falei, nossa, e essa casa, o Instagram é seu? Ela falou, não, é da minha chefe. E eu falei, mas quem desenhou a casa? Eu. Ela tinha desenhado basicamente todas aquelas casas de alto padrão. Eu perguntei, quanto você ganha? Ela falou, R$4.000. O marido já cutucou, falei que era pouco, tô falando para você pedir aumento. Eu falei, você ganha R$4.000 há quanto tempo? Eu ganho há 3 anos R$4.000, ou seja, ela nunca teve um aumento. Eu falei, mas por que você não fala para sua chefe que você quer um aumento? Ela simplesmente não consegue, ela não conseguia falar. Aí, olha só, eu enquanto terapeuta, nesse caso, e médico, eu falei, querida, você vai fazer um e-mail, se tu que faz isso, e se é você que faz dessa forma, você vai fazer um e-mail explicando por que você merece esse aumento, explicando sobre a sua dificuldade de falar pessoalmente, mas que você estava agora por e-mail formalizando um pedido de aumento. E você vai pedir 3 vezes mais do que você ganha hoje. Resumo, a consulta posterior, ela veio com aumento de 3 vezes aquilo que é o salário dela. E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas autistas, elas têm dificuldades que não são tão bem compreendidas por nós, pessoas típicas. Mas quando você identifica e entende, você ajuda essa pessoa a tomadas de decisões importantes, como por exemplo essa, ou por exemplo como se manter num relacionamento, ou como lidar com uma situação específica familiar, no trabalho. Mas não poderia ser tido, um exemplo, né? Poderia ser considerado uma insegurança, um receio de tomar um fora ou de ser demitida. No caso do autismo, não. No caso do autismo, é que é muito complexo, né? O autismo, apenas para contextualizar quem não assistiu os episódios passados, ele é um cérebro diferente, ele é um cérebro atípico. O meu, o seu e o cérebro do Bertaldo desenvolveu os últimos 10 anos para funcionar exatamente da forma que nós funcionamos. Alguns com maiores habilidades, menos habilidades, habilidades diferentes. O cérebro atípico é como ele se não passasse por todo esse processo de evolução e ele desenvolve de uma forma diferente. As pessoas fazem uma associação muito clara do autismo com uma deficiência, uma dificuldade de aprendizado, mas não é. É que a via de aprendizado ela é diferente. Só que eu, você, todos nós ensinamos as pessoas a aprenderem da forma que é e não de uma forma diferente. Vou dar apenas um exemplo de uma criança. Eu tenho um bebê que nasceu. Esse bebê, ele olha, 20% menos, tentando aqui colocar em números, do que ele deveria olhar.
Se ele olha 20% menos, ele deixou de aprender 20% menos das coisas que eu e você aprendemos. Por olhar menos, ele vai desenvolvendo o seu próprio tipo de padrão. E esse padrão ele vai sendo repetitivo e repetido por muito e muito tempo, e essa criança agora desenvolveu uma característica específica justamente porque ele tem um cérebro diferente. E aí, nos primeiros anos de vida, porque nosso desenvolvimento até o 6º ano de idade, a gente tem 90% do desenvolvimento cerebral até o 6º ano de idade. Esse cérebro ele foi todo moldado nos primeiros 6, 9, 12 anos de vida. E agora, aos 30, 40, 50 anos, mas é só uma dificuldade. Não é só uma dificuldade, não é só uma timidez. É que esse cérebro ele foi moldado para não funcionar da forma que o meu e o seu cérebro funciona. Só que a gente julga, e não julga de forma pejorativa ou ruim, do entendimento que nós temos sobre as nossas coisas, ao invés de a gente entender que esse cérebro funciona e questiona diferente. Mas assim, sobre o autismo, como você falou, né? Vamos voltar um pouco antes, para quem não viu os outros programas. A impressão que a gente tem é que hoje se fala mais ou se nasce mais crianças com autismo? As duas coisas, tá? Inclusive, vai ter um pronunciamento do Donald Trump dizendo qual é a causa do autismo. Provavelmente ele vai fazer uma associação a fatores ambientais, especula-se sobre o uso de medicações como o paracetamol, popularmente conhecido. Enfim, tem várias teorias que trazem esse aumento do autismo, porque de fato aumentou muito o autismo. Mas assim, o que de fato aconteceu? Primeiro, houve uma maior ampliação no diagnóstico. Aquilo que era considerado como deficiência intelectual há 30 ou 40 anos atrás, uma incompatibilidade, muitos desses indivíduos eram ou são autistas, e a gente começou a dar o nome certo. Então a gente aumenta porque sai da deficiência intelectual. Você vai lembrar, na sua época de escola, que tinha lá alguém de forma pejorativa falando, um retardado, um mongoloide, sempre tinha esses nomes pejorativos. Então esse indivíduo, muitos deles são ou eram autistas. Essa é a primeira parte. A segunda parte, que é muito importante, então, além de ampliar os critérios, existe mais informação. Onde é que na nossa idade, quando nós éramos jovens, ou os nossos pais, eles tinham esse tipo de acesso à informação. Então, quando você conhece alguma coisa, você consegue diagnosticar. É interessante porque se você não tem noção daquele assunto, sei lá, vamos falar sobre temperamento. Se é um assunto que você nunca ouviu, e o Bertaldo é colérico, porque eu e a Kênia já decidimos, eu e a Kênia somos sanguíneos, mas se é um assunto que você nunca ouviu, você não sabe, e está tudo bem, porque você não tinha noção desse assunto. Então, esse é o segundo fator. O terceiro fator é que há sempre mudanças nos critérios. E no último critério que nós tivemos, que foi o de 2013, ele se tornou muito mais espectral. E nesse se tornar espectral, aquilo que antes não fechava diagnóstico começou a fechar principalmente no autismo nível 1 de suporte. Então, o que aumentou muito mesmo foi esse autismo de menor nível de suporte, um diagnóstico na vida adulta, um diagnóstico na menopausa, como nós estamos falando. E aí eu concluo com o desfecho por que nós temos tanto mais autista hoje. Se você for considerar, há 100 anos atrás, os seus avós, eles tinham em média de 10, 12, 15 filhos. Você lembra que sempre morriam alguns? 2 ou 3? Quais eram os que mais morriam? Os mais fracos. A ordem eliminatória e da evolução humana, sempre os mais fracos morrem. O autista, e não é que ele é mais fraco, ele tem mais seletividade alimentar. Qual era a maior causa de morte nos anos 1900? Era a fome. As crianças morriam de desnutrição. Autistas têm mais alterações alérgicas e imunológicas. A gente tem mais subsídio hoje para lidar com questões alérgicas e imunológicas. Prematuridade, apenas um dado, né? Prematuridade aumenta em até 6 vezes mais o risco de autismo se eu tiver a genética favorável. Prematuro em 1950 sobrevivia de 1 quilinho? Não. Hoje tem bebezinho de 700 gramas, 600 gramas. Eu sobrevivi. Mas quantos quilos você nasceu? Eu nasci com 1.200, depois fui para 900. Você é uma raridade. Uma raridade, em 1967. Isso aqui é uma raridade. Hoje os bebês, hoje não, nos últimos 20, 30 anos, bebezinhos muito pequenos. Então você vai somando todos esses fatores. Então, aumento diagnóstico, mais informação, ampliação dos critérios e os fatores ambientais, que é o quê?
o tipo de parto, a prematuridade, o uso de medicação na gravidez. As mulheres hoje em dia, elas usam medicação durante a gravidez. A maior parte dessas mulheres tem medicamentos que são fatores de associação diagnóstico, não fatores causais, mas fatores de associação. Então, coloca tudo isso junto, aumenta significativamente o autismo. Mas aí eu já vou até concluir para falar uma coisa que falaram para mim, mas que é um equívoco. Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, quando ele tinha 2 anos de idade, 1 ano e meio de idade, o médico falou que eu tinha 5% de chance do meu filho ser funcional, independente e que ele poderia ter autonomia. Quando, na verdade, é o contrário. A maior parte das pessoas autistas, se diagnosticadas principalmente precoce, no tratamento adequado, a imensa maior parte vai evoluir com funcionalidade e independência. Até mesmo aqueles de uma genética que a gente chama de menos favorável. E quando eu olho num contexto geral, aproximadamente quase 80% dos indivíduos autistas têm uma genética boa, ou seja, uma genética já favorável para um bom desenvolvimento. E aqueles 20% que têm uma genética um pouco menos favorável, esses ainda podem evoluir bem se diagnosticado precoce e tratamento adequado. Então, o problema não é o autismo, o problema é não tratar e não diagnosticar. Talvez não sei o que o Trump vai falar, né, sobre o aumento do autismo, mas, assim, eu acho realmente que certamente tem alguma influência das coisas ambientais. Porque outro dia que a gente estava conversando com um doutor, que é o Diogo Vinck, que é urologista, ele estava dizendo do uso de cueca sintética diminuir a quantidade de espermatozoide. Então, testosterona, calor. Exatamente, calor, testosterona, está tudo interligado. A gente está num ambiente realmente que... A gente está num decaimento da saúde. Muito grande. Existem estudos que mostram que o estado nutricional da mulher influencia para o aumento do diagnóstico. Como é que está o estado nutricional da mulher hoje? Há 30, 40 anos atrás, essa mulher ela tinha filho jovem, ela tinha filho ali com 18, 19, 20 anos de idade. Hoje essa mulher, e aí é uma decisão dela, né? Ela vai para o mercado de trabalho, posterga essa família, vai ter filho com 35, 40 anos de idade. E se alimentava muito melhor. E exatamente, você cultivava, você plantava, você fazia o seu alimento. Hoje você pede o alimento pelo telefone, você não tem nenhum esforço de, sei lá, pegar dinheiro, porque também nenhum dinheiro você tem esforço hoje. Então, esses fatores ambientais, eles corroboram muito para o aumento de diagnóstico. Então, são vários os fatores para a gente não falar, é uma coisa que está acontecendo. Porque não dá para... Agora, esse fator 1, 2 e 3, quer dizer, o nível, como é que é? Explica um pouco. Perfeito. Existem 3 níveis de suporte. O nível 3 de suporte e o nível 2 de suporte, eles são os diagnosticados na primeiríssima infância. É muito difícil você diagnosticar um paciente nível 1 de suporte quando ele é pequenininho, porque o nível 1 precede que ele fale, e fale bem. Então, esse pequeno, ele passa toda a infância sem diagnóstico e muitas vezes chega na vida adulta sem o diagnóstico, porque ele fala. Só que ele tem algumas características pontuais que, como aquela família já vai se acostumando desde que é muito pequenininha, se torna normal. Então, ele tem mais rigidez comportamental, ele tem mais alteração sensorial, seletividade alimentar, ele tem dificuldade em jogar bola, ele faz amizades, mas ele tem uma intensidade com uma amizade específica, não aceita novos amigos muito bem. Quando chega na adolescência, tem uma labilidade emocional muito grande. É comum que você veja esse indivíduo tomando ali antidepressivo com 11, com 12, com 13 anos de idade. Vem outros diagnósticos, muitas vezes, antes do próprio diagnóstico do autismo. Então, isso é o que acontece com o desfecho do paciente nível 1 de suporte. Existem estudos, inclusive, que mostram que o paciente nível 1 de suporte, ele usa mais medicações psiquiátricas do que o nível 2 e o nível 3. Por quê? Primeiro, porque é ele quem sente o sofrimento. Enquanto o nível 2 e o nível 3, quem sente e observa o sofrimento é a família. É a família que sofre por ele não conseguir. Mas ele não tem uma percepção que ele não consegue. Eu faço a analogia com o paciente síndrome de Down. E quando eu vou alinhar sobre expectativas desses indivíduos na vida futura, né? Quando eu estou conversando com uma paciente, com uma mãe de um paciente com deficiência intelectual, eu falo, olha, vamos alinhar aqui as expectativas. O que você acha, por exemplo, do seu filho trabalhar como repositor de frutas num supermercado o resto da vida? Isso é bom ou é ruim? É porque no Brasil tem a ideia que isso é um subemprego, quando na verdade não é, como qualquer outro emprego, né? E ela fala assim, não sei. Eu falei, porque o seu filho, se ele trabalhar o resto da vida num supermercado, porque é onde a habilidade dele vai, e a gente tem que ser honesto com isso.
ele vai ter o dinheiro dele, ele vai se sentir feliz, ele vai se sentir suficiente. Quem sofre não é ele. Quem sofre é a mãe, achando que ele poderia ter casado, que ele poderia ter tido filho, que ele poderia ter entrado na faculdade. Ele não, porque a percepção dele é diferente. Então, quem sofre, nesse caso, geralmente mais na questão psiquiátrica, é o autista nível 1. E é muito ruim a gente medir sofrimento, porque não tem nem como eu comparar um autista nível 3, sindrômico, com epilepsia, que não tem funcionalidade, que está passando cocô na parede. Então, eu não estou comparando o sofrimento literal, mas o sofrimento psiquiátrico, tá? Esse quem sofre é a família. Então, vamos lá. O nível 3 é esse paciente que mesmo que eu dê aporte para ele, ou dê o suporte para ele, ele não consegue fazer as coisas. O nível 2 é intermediário. Se ele tiver um suporte, às vezes ele consegue. Existe um grande equívoco também que eu tenho visto nas redes sociais, e elas mostram muito essas coisas, alguns profissionais, alguns especialistas, algumas pessoas falando, eu sou nível 2 de suporte. Não existe um psicólogo nível 2 de suporte. Não tem como existir um taxista nível 2 de suporte. Não tem como existir um piloto de avião nível 2 de suporte. É que como essa questão de diagnóstico, ela está muito acentuada e é uma forma, muitas vezes, de encontrar uma resposta para alguma inabilidade que você tem, essa pessoa ela fica falando, sou nível 2. Nível 2, mesmo com suporte substancial, é assim que está dizendo no DSM, ele não consegue fazer aquilo que ele deveria fazer. Se ele tem uma necessidade de suporte substancial e mesmo assim ele não consegue, como é que essa pessoa faz terapia? Mas isso foi muito trabalhado, como no caso do seu mais velho. Isso aqui a fotografia. Tá. A fotografia do momento, se eu pegasse indivíduos com 20 anos de idade. Uhum. Os 3 indivíduos com 20 anos de idade. Agora tem uma outra questão sobre nível de suporte, que é o nível de suporte na primeira infância não determina a perspectiva futura de evolução. O que na prática significa isso? Que muitos desses pequeninos serão sim, de fato, com 3 ou 4 anos de idade, níveis 2 e níveis 3 de suporte. Ou seja, eles têm muita demanda, eles têm um comportamento de sofrimento, ele tem muita rigidez comportamental, tem muitas inabilidades, é uma criança com muito sofrimento sensorial, ele tem muita dificuldade. Por ter muita dificuldade, ele se enquadra como nível 2 e nível 3. Só que eu comecei o podcast dizendo que a imensa maior parte dos indivíduos evoluirão para autonomia, funcionalidade e independência, se diagnosticado precoce e tratamento adequado. Então, mesmo que ele seja um nível 3 ou nível 2, com 3 anos de idade, com 3 anos e meio de idade, a tendência natural é que ele seja funcional e independente. Diferente agora de um indivíduo com 20 anos de idade. Se ele tem 20 anos de idade e ele é nível 3, ele será nível 3 provavelmente para o resto da vida. Se ele é um nível 2, ele pode se aproximar às vezes de um nível 1 ou alguma coisa assim, mas provavelmente ele vai se manter em nível 1. E dificilmente, para não dizer raramente, e eu não conheço, um nível 1 vai regredir para nível 2 de suporte. Por quê? Justamente porque é um indivíduo que tem muitas habilidades. Por isso que eu estou falando que não é compatível com a lógica e com o DSM, que o DSM é o Manual Estatístico de Doenças Psiquiátricas, que haja, por exemplo, psicólogos níveis 2 de suporte fazendo terapia. Agora, aqueles que são superdotados, que sabem todos os países, todos os dinossauros, sabem tudo, eles são o quê? São nível 1 de suporte, geralmente? Obrigatoriamente tem que ser nível 1 de suporte. Você não consegue ter um paciente com superdotação como nível 2 de suporte, tá? E uma coisa verdadeira também, tá? O nível 1 de suporte, ele obrigatoriamente não pode ter nenhum nível de deficiência intelectual. Às vezes eu vejo alguns laudos. Tem deficiência intelectual, é nível 1. Só de ter deficiência intelectual já tem uma incompatibilidade com ser nível 1 de suporte. Tal como ser nível 2 ou nível 3, não teria como ele ter altas habilidades ou superdotação. Existem algumas questões nesse campo da inteligência, tá? Primeiro, sobre deficiência intelectual, já para conceituar as pessoas. Quando eu pego o nível 3 de suporte e secciono e avalio apenas esse grupo, a gente pode ter uma probabilidade até de 30%, 40% de ter deficiência intelectual. É muito grande. Isso no indivíduo já estabelecido o seu nível de suporte maior. Quando eu pego, por exemplo, já números gerais, quando eu coloco todo mundo no mesmo saco aqui, avalio geral, estima-se que entre 15% e 18% dos indivíduos têm algum nível de deficiência intelectual. E às vezes a gente até se questiona se esse nível de deficiência intelectual de fato é um nível de deficiência intelectual que era empírico e genético dele, ou foi porque ele não tratou e agora, avaliado o seu nível de cognição, provavelmente deu compatível com deficiência intelectual. Na contramão, já que a gente está falando sobre inteligência,
Eu tenho o Savant, que é a síndrome de Savant, o savantismo. Isso acontece em 3, 5% dos indivíduos, que é uma habilidade absurdamente excepcional em um campo específico de algo. Então, é aquele indivíduo que passa por Central Park, né? Essa é muito clássica, ele passa ali pelo Central Park de helicóptero, olha uma vez e desenha tudo. São umas coisas geniais, né? Gênio. Você olha pro cara, mas é para algo. E a genialidade é complexo, porque quando você está avaliando, por exemplo, inteligência está muito mais pautado na habilidade de resolução de problema do que a habilidade de resolver algo específico. Então, o quanto é genialidade você conseguir fazer isso, mas você não conseguir ter uma namorada pelos seus desafios. Então, a gente costuma falar que a inteligência ela tem que ser muito mais ampla do que uma habilidade específica. Mas sim, é uma genialidade. Eu vi um menino que ele pegava um livro e ele ia fazendo assim, ia lendo o livro. E depois você pergunta a coisa da página e ele sabe. Tem também um menino que sabe tudo de medicina. Já viu esse menino? Sim. Gente, o menino sabe tudo. Ele diz, se tá com dor aqui, o apêndice, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Eu acho que é o Davi. É impressionante o menino. E aí tem uma outra coisa que chama-se altas habilidades e superdotação, que não é savantismo. O savantismo, como eu te falei, é uma coisa assim absurdamente excepcional. Como o rapaz do Central Park. Exato. Quando eu pego, se eu não me engano, o nome desse menino é o Davi, tá bom? Quando eu pego, por exemplo, uma criança como o Davi, que você tem uma habilidade aumentada, você dá para ele instrumentos para ele melhorar essa habilidade dele, ele vai desenvolvendo uma inteligência e quando você faz um teste de QI, ele tem um QI acima de 130. Então, é o caso desse menino. E isso pode acontecer. Alguns estudos, quando a gente avalia apenas o nível 1 de suporte, estima-se aquele que, pelo menos entre 15% a alguns estudos, até 30% dos indivíduos níveis 1 de suporte pode ter altas habilidades de superdotação, que a gente chama de dupla excepcionalidade. Ele tem o autismo, mais altas habilidades de superdotação. Ou até mesmo, é muito bem explicado, neste caso até pela vida do meu próprio filho, eu tenho um filho, o Noah, que nasceu com muitas dificuldades. 6 a 8 meses de tratamento, ele deixou ali o nível 3 para passar no nível 2, viveu dos 2 anos e meio até os 5 anos como nível 2, 5 anos e meio, 5 anos, depois dos 5 anos ele entrou no nível 1 e tocou até esse nível 1. Só que a terapia em crianças autistas é o quê? É com livro, é com estímulos, é com histórias, você vai oferecendo muitas coisas, repetindo essas coisas muitas e muitas vezes para ele ganhar uma habilidade específica. E quando ele ganha essa habilidade específica, ele tem um padrão, muitas vezes do hiperfoco. E aquele hiperfoco, ele faz com que aquele indivíduo tenha mais habilidade em algo específico. No caso do meu filho, na leitura. Então ele começou a ler muito, chegou em um momento específico da vida dele, que se não tivesse o controle, ele lia ali 3 a 6 horas por dia, sem exagero. Era lendo da hora que acordava à hora que dormia. Aí você fala assim, mas isso é maravilhoso. Não, é eu estar com meu filho no carro, do meu lado, querendo conversar, interagir com ele, e ele vê o lenço umedecido, ele vai pegar o rótulo de lenço umedecido e ler. As pessoas sempre só olham a parte boa da história, eles não têm essa sensibilidade de olhar a parte ruim, e aí a gente volta para o cérebro do autista. E por que assim? Porque é o que é. E eu tenho que modelar, ajudar, dar caminhos para ele. Ele melhorou, hoje ele está mais controlado com esse hiperfoco, mas ele fez um teste de QI, o teste de QI dele deu 139. É um QI altíssimo. Você fala assim, mas seu filho nasceu com uma inteligência fora do padrão? Não, mas no caso dele foi ofertado tantos estímulos específicos que fez com que ele tivesse muitas habilidades, primeiro sobre domínio das coisas do mundo, conhecimento geral, e é o que eu sempre falo, é um menino de 9 anos que lê Tolkien e Tolstói, enquanto os meninos muitas vezes na idade dele está lendo ainda Gibi da Mônica, justamente porque as dificuldades dele de alguma forma o fizeram excepcional. Claro, e na Aurora, a Aurora tem 7 meses. 7 meses. Você consegue já ver, o comportamento está assim, então você vai meio que medindo, né? Aí a gente vai entrar no mérito novamente de meninos e meninas, tá? Existem várias teorias, tem a teoria do cérebro masculino nas mulheres, tem várias teorias sobre o cérebro dos homens e das mulheres serem diferentes. E em via de regra, a mulher ela tem menos comportamentos disruptivos do que os homens, em via de regra. Então, enquanto eu faço a analogia do trânsito, em via de regra, é o homem que está lá vociferando, gritando, buzinando, reclamando na hora do trânsito com o outro homem. Você não vê isso muito da mulher.
Você concorda? Até tem umas, mas em via de regra não é assim. Isso você pode trazer para a infância. Então, quando eu tenho um comportamento de crise, de birra, de aversão, de rigidez, isso é mais comum no homem. E na mulher é mais sutil. Aí vocês ficam com essa cara ruim, a gente não sabe o que é, não tá bem, mas você percebe que tem algo. E a gente tá ali gritando. Mas Adorei percebe isso. que os dois... mas é mais ou menos isso. Então os dois estão com um problema, um dilema ou uma dificuldade. Só que há manifestação diferente Mas ela neles. não necessariamente precisa ser autista. Não, mas tem, estatisticamente falando, 40% de chance de ser. Estatisticamente falando. Mas eu vi um vídeo seu falando assim, se o seu bebê de 7 Exato. vezes não balbucia assim, Exato. não sei o quê, pode ter chance Exato. de ser. Ou seja, ela já tem indícios que... Não, ela ou- estava fazendo bem. Então, o que eu tava estava fazendo falando. direitinho. Exato, mas é o que eu falei. Isso descarta o autismo dela? Não. Mas é um sinal positivo que talvez ela não seja ou não tenha os desafios. Ela pode estar nos 60%. Exato. E aí tem uma coisa importante também, que assim, no autismo tem algo que a gente chama de autismo regressivo, que muitas vezes é circuncidado, ele é ocasionado pela poda neuronal. Ou seja, aquela criança ele vem desenvolvendo bem nos primeiros 12, 18 meses de idade. Basicamente, do dia para a noite, ele perde muitas das habilidades que ele tinha. E aí ela falava algumas coisas, deixa de falar, ela olhava, deixa de olhar. E quando isso acontece, essa criança simplesmente some. Então, fazer algumas dessas habilidades com 9, 10 meses de idade é bom, mas também não garante que não possa vir receber o diagnóstico. Eu vi até um vídeo de uma mãe postando assim, esse aqui era... Você deve ter, certamente você recebeu que todo mundo te manda tudo, né? Esse era o meu filho até, sei lá, 1 ano de idade. O menino interagindo, olhando, sorrindo pra foto, brincando direitinho. Depois de 1 ano, o menino começou a não olhava mais pra foto, ficava no canto, mudou completamente. Aí ela falou, eu mudei a alimentação dele, eu tirei o glúten, eu tirei a lactose, o quê? Ele voltou a ter um outro vida. comportamento. Porque dizem que, para alguns autistas, é importante tirar o glúten e a lactose. Eu não sei se para todos. O autista tem mais sensibilidade alimentar. E quando a gente pensa em sensibilidade e alergia alimentar, um dos alimentos que mais causam sensibilidades e alergias é a caseína, que é do leite de vaca, é o glúten. Mas a gente não pode fazer essa afirmação que tirar esses alimentos... Eu estou só reproduzindo o que a mãe falou. Perfeito. E aí o meu papel aqui é justamente fazer esse contraponto. Eu atendi uma vez uma criança de aproximadamente 3 anos e meio. Eu tenho uma foto muito emblemática desse menino. Ele está no meu colo assim, desidratado, mas ele está no meu colo como se estivesse repousando. Tipo, eu posso descansar agora, né? E a gente internou esse menino. É uma família que recebeu o diagnóstico e começou a receber essas orientações. E passou com um profissional que pediu para tirar tudo que tinha glúten, caseína, leite, entre outras coisas. Só que era uma criança já muito seletiva alimentar. Ela já comia pouquíssimas coisas. E aí o profissional falou, deixa sem comer que ele vai comer outra coisa. Ou seja, tem atenuantes aqui de crueldade. Imagina, deixa a criança sem comer, passando fome, que ela vai comer algo. E ela ficou ali 1 semana nessa dieta. Só que 1 semana a criança desidratou, literalmente. Ficou em jejum, na Ficou em realidade. jejum. Ele comia 10 tipos de alimentos, cortou 7, porque os alimentos não tinham. E essa criança internou. Essa criança poderia ter feito uma acidose metabólica importante, que é um desequilíbrio hidroeletrolítico do corpo. Ela podia ter feito uma síndrome renal. Ela poderia ter feito uma isquemia celular. Ou seja, Podia olha ter dado só... muita confusão, Exato. A orientação inadequada. Então, algumas pessoas irão se beneficiar de uma dieta, com certeza. Agora sim, o que faz bem para todas as crianças, sem exceção? Primeiro, sono. O sono, ele é mais importante que terapia. Porque se você dorme bem, você aprende melhor. Se você dorme bem, você faz curva de aprendizado, você está mais propício a fazer aquilo que está sendo proposto e você tem menos crise. A criança que dorme bem, ela tem menos comportamento hiperativo, menos comportamento desatento. Ou seja, sono é fundamental. É no sono que a gente formata a memória e é no sono que a gente elimina trauma. A gente tem um mecanismo de eliminação de trauma, aquilo que não lhe fez bem, que você tem a regulação, ou seja, sono. Então, é universal. E em via de regra, os horários específicos, né? A criança não pode dormir 11 horas, meia-noite. Mas acorda às 10 da manhã, 11 da manhã e dorme meia-noite. Não, a criança ela tem que seguir um ciclo muito mais circadiano, mais ou menos na hora que o sol
Nasce mais ou menos a hora que o sol se põe. Então, o normal é acordar entre 6 e 8, o horário de dormir é entre 6 e meia e 8 e meia. Não pode ser diferente disso. Esse é o ciclo normal de sono. Segundo, restrição de telas. As telas são cáusticas, são patológicas, são cancerígenas, metaforicamente falando aqui, para o desenvolvimento infantil. Porque é diferente do meu cérebro e do seu cérebro, o nosso cérebro já está formado. E por já estar formado, todo o sistema neuroquímico, todo o sistema estrutural, ele já está aqui fixo. Quando eu penso no cérebro do bebê que está formando trilhões de sinapses, que está se desenvolvendo e que ele forma até os 6 anos de idade, 90%, imagino que é inserir 3 horas de telas aqui, 2 horas de telas aqui. E não apenas isso, quando eu insiro 2 horas de tela, aí eu já estou estimulando todo o sistema dopaminérgico, entre outras coisas, eu estou tirando 2 horas de alguma coisa muito importante. Eu estou tirando 2 horas de pisar no chão, subir em árvore, eu estou tirando 2 horas de leitura com a família, eu estou tirando 2 horas que ele estaria fazendo arte, quebrando coisa, eu estou tirando isso. Então, sono e telas. Terceiro, que é unânime também, a capacitação familiar. A família bem engajada produz sempre melhor resultado no seu filho, porque ela naturalmente vai fazer as outras 2 coisas. E aí, quarto, o tratamento. E o tratamento também é unânime, sempre dará resultado. As outras coisas podem trazer benefícios, mas se você não fizer essas primeiras 4 coisas, não adianta a gente passar para o próximo passo. E assim, faltou a gente falar das crianças que elas têm uma agressividade, né? Uma vez eu vi, numa dessas páginas que fazem vaquinha online, para ajudar uma mãe com 2 filhos, eram gêmeos, e os dois deviam ter, sei lá, uns 15 anos, os 2 com fralda, muito agressivos. Ela amarrava, ela com corda, sei lá como é que ela prendia, porque ela não sabia nem como tratar aqueles meninos. É nível 3 de suporte. Sim, isso sim. Tem muitas explicações para um indivíduo ser agressivo, né? Imagina que, por qualquer que fosse o motivo, eu te tirasse agora a sua voz. Você não pode mais falar a partir de agora. Quanto você ficaria, e só mentaliza isso, o quanto você teria dificuldade de se expressar para o mundo, de falar, de se comunicar, e aí você faz o quê? Você surta, você entra em pânico. Só que todo comportamento humano ele é aprendido e a gente chama de mecanismo em cadeia, né? O que é o mecanismo em cadeia? Quando você vai tomar banho, você provavelmente usa uma mão para abrir o chuveiro, sempre a mesma mão. Você usa uma mão para pegar o shampoo, que é sempre a mesma mão. Você faz o seu ritual que ele vai aparecendo na sua cabeça aí que ele é sempre da mesma forma. É um ritual. Por quê? Porque você fez isso tantas e tantas vezes que o seu cérebro poupa energia fazendo isso sempre dessa maneira e dessa forma. O que acontece no autismo? Lá com 3, 4 anos de idade, quando ele não foi tratado, não foi ofertado uma via diferente para este comportamento, ele foi replicando esse comportamento. Ele está replicando esse comportamento por anos. Ou seja, esse comportamento provavelmente veio de uma dificuldade de se comunicar, provavelmente veio de uma dificuldade de falar sobre uma dor, porque crianças autistas têm dor. Tem dor do crescimento, que eles não conseguem sinalizar, tem dor de dente, tem dor de barriga, tem refluxo, tem dor. Igual qualquer pessoa. E aí, como é que ele faz se ele não tem habilidade de sinalizar a dor? Ele entra em pânico, ele entra em crise, ele entra em choro. Só que ele vai fazendo isso repetidamente, muitas e muitas vezes, se torna um comportamento em cadeia, um comportamento aprendido. E agora, lógico, nessa adolescência, com 15 anos de idade, é o padrão que ele tem. Tiago, dá para melhorar isso? Melhorar, dá. Dá para deixar esse indivíduo funcional, independente, que ele vai agora casar, ter filhos? Isso já não vai. A gente fala que o corte são 7 anos. Se o indivíduo chega aos 7 anos com pouquíssima habilidade, pouquíssimo aprendizado, se ele chega aos 7 anos sem uma boa desenvoltura na sua comunicação, possivelmente ele não se comunica mais a partir daqui. Uma criança que não fala aos 7 anos pode vir a falar depois disso? Pode. Primeiro, se ele tiver bom entendimento e principalmente se ele tiver um instrumento chamado comunicação aumentativa alternativa, chamado CAA, que é eu me comunicar através de tablet, às vezes prancha. Isso ajuda muito esse indivíduo a falar. Por quê? Porque você deu uma forma de comunicação. Então, ainda que ele não fale, ele tem uma forma de se comunicar, que é através dessa CAA. Entendi. Agora, uma criança, então, de suporte 3 pode chegar no suporte 1. Se começar cedo, é isso? Cedo, exato. Principalmente antes dos 3, 4 anos de idade. Depois, uma criança nível 3, com 8 anos, ela pode até chegar no nível 2, mas não chega no nível 1. Não? Não. É justamente por conta dessa idade aqui, né? Tem um estudo interessante
feito com camundongos, que é o seguinte: esses camundongos, eles são expostos, ou na falta, na verdade, eles são expostos a não ter uma iluminação. Então, eles estão num ambiente totalmente escuro, 100% escuro. E aí faz aquela analogia como se fosse até os 6 ou 7 anos de idade da pessoa. Depois daquilo, mesmo que esses camundongos tivessem uma visão preservada, eles não enxergam mais. Por quê? Porque você não desenvolveu uma área do cérebro relacionada à visão. Então, quando eu falo 7, 8 anos, se esse indivíduo ele tem muito, muito atraso aos 7, 8 anos, significa, eu falei que o cérebro, 90% dele é formado até o 6º ano de idade. Aquelas áreas e aquelas habilidades que ele deveria ter desenvolvido durante toda a vida dele, no período mais sensível para o amadurecimento e desenvolvimento, ele não fez. Por não ter feito, por consequência, ele não consegue mais. É nós tentarmos agora, sei lá, aprender a surfar. A gente até consegue, mas a gente não vai conseguir ser um bom surfista. Ou vamos jogar bola agora aos 40. A gente pode até completar time, mas se a gente não tem essa habilidade não se desenvolve mais. O cérebro ele vai ficando cada vez mais duro, menos flexível. E voltando para as mulheres. Então, Perfeito. as mulheres estão lá, belas e formosas na sua vida. E Sempre de no repente... suporte 1, né? Sim. Porque Sim. se for no suporte Já 3, não, já... Sim, não, sim, ela sim. não teve Deus viola. filho, ela não teve filho porque e ela tudo mais. estava lá Tá, no disfarçando suporte 1. tudo e vivendo a vida. Eu digo assim para deixar bem sofrendo, claro né? para o leigo, né? Porque eu mesmo Sim, estou sim, aqui sim, aprendendo tudo. Sim, sim. Claro, mas eu imagino que deve ser muito sofrido para essa mulher. Não é legal vocês. O nosso podcast, pessoal, é quase sempre um monólogo, tá? Porque justamente vocês realmente aprendem aqui, né? Isso, Quando eu claro. vejo os podcasts de vocês sobre catolicismo, quando vem um padre, quando vem um frei aqui, aí vocês ficam ali conversando um monte. Na minha vez aqui, eu falo, eu tô sozinho. Você então, vai dar aula pra gente, a eu gente tô vai sozinho. aprender com E eu você. de certa forma, eu me sinto honrado, né? Porque, enfim, tenho vocês também como aqui espectadores. Voltando, então, ao que o Bertaldo falou. Então, essa mulher obrigatoriamente é nível 1 de suporte. Quando é que geralmente acontece o diagnóstico da mulher? Depois do diagnóstico do filho. Esse é um primeiro grande momento. Então, ela viu o diagnóstico do filho. Eu tenho um menininho agora que esteve na minha casa esse final de semana. É um pacientinho que eu acompanho desde os 3 anos de idade. Hoje ele está com 7 anos, ele é um nível 1 de suporte, mas o TDAH dele é pior do que o autismo. Ou seja, o que mais atrapalha ele nem é o autismo, hoje é o TDAH. Pois bem, e a gente acompanha então ele há 4 anos de idade e a mãe dela foi diagnosticada. Eu geralmente não faço o diagnóstico das mulheres, eu geralmente passo para uma médica que eu tenho lá na clínica, a doutora Adriana Moraes, ou também a doutora Mayara Januzzi, e elas fazem, e a doutora Gediane Ribeiro, né, para não arrumar confusão, que depois elas vão falar, São faltou as 3. E elas que fazem o diagnóstico, e é uma avaliação diferente, são escalas diferentes, é uma abordagem diferente. Mas quando você faz a avaliação e diagnóstico da criança, essa mulher ela começa a relembrar de coisas da adolescência, da infância, que começa a fazer sentido. Porque eu tinha pânico. Mas todo mundo tem um pouquinho de pânico. Primeiro que falar que todo mundo tinha alguma coisa é uma fala um pouco capacitista, porque aí quer dizer que todo mundo tem um pouco de depressão. Tá, tudo bem, todo mundo tem um pouco de depressão, então eu não posso tratar depressão e não posso fazer diagnóstico de depressão, né? E essa mulher consegue encontrar prejuízos na adolescência, na vida infantil dela, dificuldades reais, principalmente no campo social, porque ela mascara. É como se você estivesse agora prestando atenção, mas se esforçando para prestar atenção demais. Você está observando o que eu estou fazendo para você fazer mais ou menos parecido. É como se você não tivesse a sua própria identidade. Mas você mascarar o dia inteiro outras pessoas copiando outros comportamentos te gera uma sobrecarga ao final do dia muito gigante. cansativo. E aí é o burnout, é o cansaço. Quando a gente entra, por exemplo, na vida íntima da mulher autista, imagina quanto cheiro, quanto tato, quantas experiências tem na intimidade, nessa mulher que está começando a sua vida sexual. Isso é uma queixa. Elas têm mais dismenorreia, ou seja, elas têm mais dor vaginal, elas têm mais cólicas cólicas menstruais, elas têm mais alterações nesse fluxo hormonal. Ou seja, a vida da mulher autista ela é um pouco mais caótica. E aí, quando vem o diagnóstico do filho dela, lá quando ela tem seus 25 anos de idade, tudo começa a fazer sentido.
e ela vai estudar mais, porque você só consegue diagnosticar aquilo que você conhece. Como ela nunca conhecia esse assunto, e aí o menininho dela é diferente, ele está lá balançando as mãozinhas, ele está batendo a cabeça, ele está andando nas pontas dos pés, ele não está sabendo brincar, e ela fecha esse diagnóstico. Então esse é o primeiro momento do diagnóstico das mulheres. E o segundo momento, como nós falamos aqui, na verdade eu poderia dizer o terceiro. O primeiro é na adolescência, o segundo momento após o diagnóstico de um filho, e o terceiro momento, como eu tenho estudado, e foi o teor da palestra que eu dei para os ginecologistas recentemente, é justamente na menopausa. Por quê? Porque aquela mulher, ela se desregula na menopausa. Tanto que 20% das mulheres passam pela menopausa assintomáticas, ou seja, nem percebi que saí ou entrei na menopausa. 20% tem sintomas muito acentuados de fogacho, de fadiga, de falta de memória, de cansaço físico, de cansaço mental. E os outros, nesse caso 60%, ok, sente alguma coisa, mas não sente nem tanto e nem tão pouco. E aí, as adaptabilidades que essa mulher teve uma vida inteira, elas caem devido a essa labilidade emocional, labilidade hormonal, fazendo com que aqueles sintomas que não eram tão presentes, eles ficam exacerbados. E qual que é o impacto clínico disso? Separação. Às vezes essa mulher se torna, entre aspas, insuportável, porque é o que vão falar. Essa mulher, ela tem uma percepção diferente, estranha das coisas. Essa mulher tem uma dificuldade do acolhimento familiar quando ela queixa que ela não está bem. E aí fala, isso é frescura, isso é da menopausa. Tá, menopausa é uma coisa que está demais. A resposta das mulheres é, isso está demais. Tem uma psicóloga britânica, Rachel Roselli, que ela fala o seguinte, abre aspas, né? Eu funcionava bem até aqui. O meu autismo funcionava bem até aqui. E as minhas funções adaptativas sempre foram funcionais. Após a menopausa, é como se meu autismo tivesse quebrado. Tudo mudou. E aí demora, assim como a menopausa, quando você entra nesse pós-menopausa, existe um período até você se reconhecer como essa nova mulher, de se entender melhor com esse autoconhecimento, de você regular melhor seja a sua reposição hormonal ou lidar sem essa parte hormonal, acontece com o autismo também. E qual o tratamento para essa mulher porque na menopausa a gente fala da reposição hormonal, fala de tudo isso. E como é que resolve isso? Tá. Resolve? Primeiro assim, coisa importante, tá? Quando a gente está falando do autismo nível 1 de suporte, apenas para que vocês tenham ideia, 34% dos indivíduos têm ideação suicida. E esse assunto tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui, tá bom? Diferente da população geral, desses 34% que têm ideação suicida, 24% deles têm tentativa de suicídio. Não só ideação, eles tentam contra a sua própria vida. E os indivíduos eles têm até 8 vezes mais risco de se matarem, ou seja, de se suicidarem, do que os indivíduos não autistas ou típicos. E por que eu falei tudo isso? Porque justamente se muitas vezes a gente falhar no tratamento dessa mulher, a gente perde uma pessoa. A gente perde... Toda hora você escuta uma pessoa próxima falando, tinha o fulano de tal com 40, com 50 anos de idade, se matou. São coisas às vezes até meio inexplicáveis. Não tinha tanto prejuízo financeiro, tinha uma família estabilizada. Qual que é o motivo de tudo isso? Às vezes o mundo ficou complexo demais. Eu costumo falar porque tem pessoas que falam assim, quem tem TDAH tem mais chance de sucesso na vida porque é uma cabeça que não para. Quem tem um autismo excepcional tem mais chance porque é metódico, vai até o final. Eu falo que existe uma dicotomia, existem 2 polos. Existem sim esses indivíduos transtornados, porque justamente por ser transtornado ele pensa diferente, faz diferente. E a diferença te destaca da mediocridade. É basicamente isso, te destaca do fim normal. Então existe um grupo de pessoas que tem muito sucesso, mas ninguém está olhando para o grupo que tem muito fracasso. O que são esses andarilhos às vezes na rua? O que são as pessoas que caem na bebida, na pornografia, nos vícios? Porque, por exemplo, quando eu pego o TDAH, e aí eu tenho que falar que quando eu tenho autismo eu tenho até 70% de chance de TDAH, o TDAH ele tem mais inclinação para vício, para pornografia, para ideação suicida, menos sucesso no relacionamento conjugal, menos sucesso profissional. Então, a soma de tudo isso é uma bomba. As pessoas só olham quando dá certo e mostram as pessoas que dá certo e falam, nossa, o TDAH dele ajudou.
mas a gente esquece desse. E não existe o meio aqui. O meio não existe, ou seja, tem as pessoas muito mal e as pessoas muito bem. E aí volta a sua pergunta. Para a gente entender, precisa de tratamento? Precisa entender tudo isso? Essa é a resposta. Se a gente não entende, sabe que essas pessoas elas podem literalmente se matar, perder sua vida, entrar em problemas familiares com seus próximos, a gente falha. Então, qual o tratamento? Além de reposição hormonal, atividade física sempre é muito importante, principalmente para as mulheres da menopausa. A mulher na menopausa, ela perde muita massa muscular, ela perde massa óssea, então mulher 40, 50, toda a idade, mas 40, 50 anos, ela tem que intensificar a musculatura dela. Muitas vezes antidepressivos, né? A gente utiliza os antidepressivos, regulação de sono. Mulher tem 2 vezes mais dificuldade de sono após menopausa do que os homens, então mulher tem mais problemas de sono que o homem. E por último, uma terapia chamada TCC. É a principal terapia que nós fazemos em mulheres, na verdade em indivíduos autistas níveis 1 de suporte, chamada terapia cognitivo-comportamental. E eu posso dar um exemplo dessa terapia. A moça, engenheira, dos R$4.000. O que eu fiz com ela é uma abordagem de terapia cognitivo-comportamental. O marido dela, que também todas as vezes tinha falado para ela e estava falando há anos para ela pedir o aumento, não deu resultado. Por quê? Porque ele não sabia como exatamente. Amor, mas você é uma boba, você é uma trouxa, as pessoas gostam de te fazer de anta. E ao invés de ajudar, você vai minando a energia, o autoestima dessa pessoa. Você deu a solução, você não consegue falar, manda um e-mail. Exatamente. Então você tem que pensar fora da casinha e tendo recursos para isso. Então TCC é isso. Vou dar o exemplo do casal que vive brigando. A mulher quer viajar, quer ter tempo com o marido, que não sei o quê. Adoraria viajar, adoraria viajar, adoraria viajar. E ela fala, eu falo o ano inteiro pro meu marido que eu adoraria viajar. E o marido escuta o ano inteiro e tá bom. Que bom que você adoraria viajar, né? Aí eu falo assim, mulher, tu não fala assim, tu fala, amor, eu quero viajar para Cancún do dia 15 de novembro ao dia 30 de novembro. Na Latam é a melhor passagem, tá bom? Resolve isso para mim. Porque ela quer que o homem faça, porque é da mulher instintivamente esperar, ela quer ser servida, é da natureza da mulher. Só que o homem ele não tem essa percepção, o homem é quadrado para essas coisas. Então isso é TCC. TCC é muito mais complexo que isso, né? Mas é você dar ferramentas para melhorar um problema comum que é facilmente resolvido quando tem, nesse caso, uma solução fácil. Mas assim, a gente falou de autismo. Vamos explicar um pouco esse TDAH. Como Perfeito. é que a gente diz assim, o cara tem autismo, então o cara tem TDAH? Maravilha. Bom, vamos lá. Existe uma neurobiologia, eu sei que o termo pode parecer um pouco complexo demais, mas essa é a melhor palavra que a gente tem para ele, que de uma compatibilidade dos genes de TDAH e o autismo. Então, TDAH e autismo é muito parecido, tanto na sua composição estrutural, na sua composição genética, em vários aspectos. Alguns autores, eu não compactuo disso, falam que o TDAH é um tipo de autismo diferente, tá bom? Mas TDAH é TDAH mesmo. O autismo é um transtorno, em via de regra, de comportamento, e esse comportamento tem muito, muito, muito prejuízo no campo da comunicação, da socialização e os padrões repetitivos, restritos e ritualísticos. O TDAH, por sua vez, é um comportamento impulsivo, inquieto e desatento. Só que diferente do autismo, o TDAH funciona absurdamente bem com remédio. O autismo não. O autismo tomou um remédio, melhora. Muito. Tanto que a primeira escolha de tratamento do TDAH não é terapia mais remédio. Ou seja, quando eu tenho terapia mais remédio, eu tenho mais sucesso do que apenas terapia. E remédio dá mais sucesso do que só terapia. Ou seja, eu estou fazendo terapia exclusiva e remédio exclusivo. A gente consegue ver melhores resultados quando esse paciente tem acesso à medicação. Claro que cada idade é uma, a gente tem sempre que organizar a base. Eu tenho uma criança de 9 anos de idade que tem videogame, sono desregulado, alimentação ruim, sem segurança familiar, né? Porque quando eu tenho um pai ou uma mãe descontrolada, eu não sei o que vem do meu pai e da minha mãe. Todo dia vem uma coisa diferente. Isso para uma pessoa que tem um transtorno mental é um caos, porque para todo mundo, na verdade, né? É uma insegurança, né? O tempo todo. Você está lutando contra si mesmo o tempo todo porque você tem um pai e uma mãe descontrolada. Um pai e uma mãe descontrolados, você não sabe se vai vir carinho, se vai vir afeto, se vai vir pancada, se vai vir palavras pesadas.
E isso é mais comum do que as pessoas imaginam. Então, Bertaldo, desculpa, de forma muito simplista, são 2 transtornos do neurodesenvolvimento, são 2 transtornos que têm que obrigatoriamente aparecer na infância, mas podendo ser diagnosticado em outro momento da vida, mas os sintomas, mesmo que sutis, tinham que estar na infância, porque eles são transtornos do neurodesenvolvimento. Ambos podem ter desfechos muito positivos. No caso do autismo, eu tenho mais dificuldade porque eu gasto mais em terapia, eu disponho de mais tempo, de mais recursos, de mais profissionais envolvidos. Mas com bom tratamento, esse paciente vai ser funcional independente em boa parte das vezes. O TDAH, por sua vez, quando a gente tem uma boa adaptação, funciona muito bem e aí com a medicação ajuda ele. Eu sou TDAH, né? E aí, a resposta do TDAH, eu sempre dou esse exemplo também na prática, quando as pessoas me perguntam isso em congressos, em outros lugares, é assim, eu lembro de sofrer todas as séries, todas. Eu lembro da primeira série, o último ano de ensino médio. As minhas notas sempre eram assim, recuperação, 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 recuperação. Só que meus pais, eles eram pais que receberam muito do que eles davam, muito do que eles receberam. E por isso, era pancada 4 bimestres por ano, mas pancada pesada, porque é burro. Aí imagina, esse indivíduo, e olha só, hoje eu sou um indivíduo que emprego 100 pessoas, que muitos dos meus coleguinhas mais bem classificados de notas são provavelmente os meus funcionários, e eu quero um indivíduo imprestável. Eu quero um indivíduo imprestável, para a gente pensar como é o transtorno, né? Hoje sou professor de muitos desses indivíduos. Então a gente não pode colocar esse TDAH numa caixinha. Eu tinha muita dificuldade na escola. Eu lembro que o ditado, ou seja, você lembra daquilo que lhe fez muito mal ou lhe fez muito bem. Você concorda? Você não lembra aquilo que era mediano. Não me fez muito bem, para eu lembrar, me fazia muito mal. Eu lembro da professora fazendo ditado, eu não conseguia fazer ditado, eu não conseguia deixar na linha, eu não conseguia encaixar, eu não entendia o ditado. Isso é associado à dislexia, né, que é uma outra dificuldade, mas o TDAH e a dislexia... Devia ser um sofrimento para você. Exato. E aí o que acontecia? Mais uma vez, aí associa isso ao TDAH. O TDAH está o tempo todo. Ele não consegue. Vocês não têm ideia do quanto meus pés já mexeram aqui de baixo. Eu já troquei minhas pernas 20 vezes de lugar. Vou para um lado, vou para o outro. Já dançou ali embaixo. Ele está dançando ali embaixo. Não, isso é real. Eu fico controlando aqui minha mão, porque senão eu vou fazer uma coisa com a mão, vou fazer com outra e o raciocínio... Cara, eu acho que eu tenho TDAH. Eu tô mexendo na mão o tempo inteiro aqui, meu raciocínio não para. Mas pode ser, pode ser. Eu devo ter que tomar um remedinho também. E tem que ver se tem prejuízo, porque assim, a ideia do transtorno, qualquer transtorno, é que tenha prejuízo. E o remédio tem prejuízo, tem um prejuízo que precisa de medicação, que são 2 tipos de prejuízos. Aí se eu tenho esse segundo prejuízo, eu tomo medicação. Por exemplo, eu passei a vida inteira sem um diagnóstico, sem tratamento, sem nada disso, e consegui ter sucesso. Mas você fala assim, e aí? Puta, complicado pra cacete. Se eu tivesse ajuda, e talvez não, né? Porque o sofrimento a resiliência e o sofrimento te eleva de alguma maneira, né? Então, eu sou fruto do que eu fui. Então, minha vida inteira me levou a estar exatamente onde eu estou agora. Mas eu confesso que tem coisas assim que eu não gosto, que eu não gostaria que fosse diferente e que tá tudo bem. Eu não tenho raiva de ninguém, não culpo ninguém por isso, porque senão eu só vou estar num estado de vitimização, onde todo mundo é culpado pelo meu transtorno, numa época que há 40 anos atrás, 30 anos atrás, não se conhecia muito pouco. Bom, deu a volta por cima e aí é interessante, né? Eu não sei, eu acredito que eu posso falar aqui, porque o Anima e nós fizemos uma parceria muito boa. Muito boa. Que é de algo que nós criamos, vendo todas essas dores, né? Porque hoje, quando a gente lida com o autismo nível 1 de suporte, é difícil encontrar lugar para eles. Porque o nível 2 e nível 3 tem as clínicas, mas esse indivíduo de 9, 10, 11 anos de idade, ele não quer ficar numa clínica com os indivíduos de 2 ou 3 níveis de suporte. Esse indivíduo, ele quer viver e parecer muito mais com crianças típicas do que com crianças atípicas, e porque de fato ele é. E também o TDAH, porque o TDAH é muito difícil encontrar um local para o TDAH ser estimulado. Eu e o Dr. Rafael Rangel, que é um amigo comum nosso, né? Que vai vir aqui também. Exato. É um neurocientista, um neuropediatra. Nós temos a ginástica do cérebro. A ginástica do cérebro é uma franquia, e essa franquia, ela serve para estimular a cognição, a atenção, a memória. É uma unidade de centro de treinamento que é para pessoas de qualquer idade, não apenas o autista e TDAH. É para crianças típicas, qualquer criança que quer se desconectar das telas,
criança que quer vivenciar relacionamento com outras crianças. E além das crianças típicas, das atípicas de menor nível de suporte, porque não é um centro de terapia, é um lugar de estimulação, de brincar, de se divertir, atende também um público 50 mais, mas principalmente 65 mais. Por quê? Porque ela estimula a cognição, a memória, o foco. Eu costumo falar, e eu explico, eu acho que hoje, como é a primeira vez que eu estou falando, eu posso me estender um pouquinho mais. É tão interessante a ginástica do cérebro porque ela tem uma metodologia muito exclusiva e única. A pessoa, seja o vozinho, seja o menino de 12 anos de idade, 9 anos de idade, ele vai lá e fica 2 horas. Nessas 2 horas, os primeiros 15, 20 minutos, ele vai fazer algumas atividades que elas são de motricidade, raciocínio, mentalidade mesmo. Sabe aqueles pregos, às vezes? Eu vou pegar o prego para dar exemplo. Você tem que tentar passar um no outro, um gancho, um nó, aqueles negócios de madeirinha que você tem que tentar para fazer o formato certo, que você gasta uma cuca danada naquilo. Os primeiros 15, 20 minutos a pessoa tem que tentar resolver esses enigmas, que são físicos, ou seja, uma motricidade fina, mas também requer muita atenção. Um segundo passo nessa metodologia, nessa franquia, é que você vai responder o apostilado. Igual na escola de inglês, você tem lá o Teams 1, Teams 2, Kids 1, Kids 2, adulto. Lá você também tem as apostilas. Então tem a apostila para um menino de 8, para um menino de 9, para um menino de 10, para o senhorzinho de 80, para o senhorzinho de 70 com doença neurodegenerativa, para a pessoa com Alzheimer. E a terceira fase são jogos de tabuleiros, e são jogos de tabuleiros catalogados. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Um exemplo Mas jogos de tabuleiro tipo xadrez? Eu vou dar um exemplo que não faz parte da nossa metodologia, mas que é conhecido por todo mundo. War. War é aquele jogo de tabuleiro. E aí você vai jogar com seu filho, com seu pai, com seus familiares, e você passa ali, você tem que ter estratégia, tem que ter a memória, você tem que focar. Só que existem vários jogos desses que são muito melhores. E qual é a parte legal de tudo isso? Porque essa pessoa ela fez as 2 primeiras etapas, que já são muito legais e que já ajudam muito, e a terceira etapa ela vai fazer jogos de tabuleiros conforme o seu entendimento e as suas habilidades. E aquela criança, quando termina a sessão, isso é tão bonito, que ela fala assim, pai, compra um desse para a gente brincar em casa, ou seja, a gente tem resgatado vidas através dessa metodologia. O senhorzinho, que não tem mais hoje a bocha, que não pode mais ir na esquina ficar jogando dominó com os outros velhinhos, ele encontra ali um grupo, porque é sempre com pessoas da sua mesma idade. Você encontra um grupo também de velhinhos, e aqui não sendo etarista, né, de 65, de 70, que eles fazem ali aquele grupo uma vez por semana, diminui a ansiedade, depressão, ele tem com que conversar. Qual que é a maior queixa hoje de um avô? Ninguém me ouve, eu não tenho com quem conversar. É justamente isso que a ginástica do cérebro faz. Então, para você que está aí, são 2 coisas. A primeira, você pode ser um franqueado da ginástica do cérebro na sua cidade. É uma metodologia, uma micro franquia, então é um investimento relativamente baixo, com uma liquidez alta e, acima de tudo, levando um propósito muito legal. E a gente já está se aproximando, nesse momento que você assiste a esse episódio, a gente está se aproximando já de 50 unidades de contratos fechados. Então você também pode procurar uma franquia na sua cidade, na cidade da sua natureza, matricular o seu filho, o seu aluno, o seu paciente, matricular o seu filho, o seu pai. E essa é a ginástica do cérebro. E aí consegue levar, por exemplo, o avô vai levar o neto, ele consegue fazer e o neto também fazer simultaneamente? Se tiver uma unidade que tenha 2 salas ou mais, eu vou fazer analogia, é igual uma escola de inglês mesmo. A escola de inglês não tem a recepção e não tem 3 salinhas de inglês? Sim. É a mesma coisa. É igual comum. Eu não posso falar, é você quem falou, porque eu estou usando o nome de outra empresa. Mas existe essa que você falou, que, por exemplo, trabalha muito português e matemática. Então, de alguma forma, é mais ou menos isso, só que para foco, atenção, memória, cognição, socialização, interação, motricidade fina, você trabalha outros campos do desenvolvimento infantil, muito pautado na neurociência e nesse neurodesenvolvimento e também na prevenção de doenças neurodegenerativas, que é o caso dos idosos. Mas pode ser também para criança que não é suporte nenhum, ela não tem nada. Ela é para crianças típicas. Típicas também. É para criança, e inclusive é muito interessante você ter ali um TDAH, e não tem nenhum problema, o menino tem TDAH, ele não tem doença, ele só é TDAH. Aí você tem um TDAHzinho de 9 anos, um autista de 9 anos, nível 1 funcional, acabei de dar exemplo do meu filho, que está lendo Tolkien e Tolstói, ou seja, não tem nenhum problema, está ali. Aí você tem outras 2 crianças típicas. E isso para socialização futura, para sociedade como um todo, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Você está inserindo pessoas
distintas e diferentes no mesmo E a ambiente. criança geralmente fica o quê? 1 hora? 2 horas. 2 Isso horas. é muito legal das 2 horas. Primeiro, é porque é o tempo que precisa para a metodologia. Lembrar que elas são em 3 partes. Para a mãe é muito legal, porque a mãe com 2 horas, ela consegue literalmente ir ao mercado, fazer compra. Tô falando assim porque eu falei para ficar uma fala machista. Tem um episódio de vocês que eu falei, a mulher faz isso. Aí o pessoal, é uma fala machista. A mulher pode trabalhar, a mulher pode fazer o que ela quiser nessas 2 horas. Pode ser ir pro madame, salão, pode fazer o que ela quiser. Pode malhar. Porque o grande pronto. desafio, muitas vezes, é você levar para fazer 1 hora. Aí, em 1 hora, você não consegue nem sair e nem fazer o que você gostaria de fazer. Então, verdade. nessas 2 horas tem esse tempo. E aí, voltando à sua pergunta lá, dá para o vô e o neto fazerem junto? Dá, desde que seja salas distintas. Porque não se mistura, por exemplo, um adulto com criança, ou não se mistura um adolescente com uma criança pequena. Tem esse nivelamento onde crianças elas ficam em pares iguais de idade. Ou E próximo. geralmente quantas vezes na semana é aconselhado? Uma vez. Ah, é uma vez? Uma vez por semana. Aí você ganha sua mochilinha, aí você tem a sua mochilinha. Tem soroban, não sei se vocês sabem o que é soroban. Soroban é tabuada, é tabuada japonesa. Tem soroban, tem tangram, tem várias... Soroban? Soroban. É aquele negócio que vai passando aquelas... Exatamente. Aquilo ali é uma tabuada E aquilo é japonesa. difícil pra caramba. Muito. Só que aquilo ali é sensacional para cognição. É É quando a sensacional. pessoa aprende, né? Aham. Enfim, essa é a ginástica do cérebro. Você deve estar aparecendo o QR Code aqui. Você pode ser um franqueado. Se não tá, vai estar no link na descrição abaixo aqui. Muito ou bem. matricular o seu filho. É isso. Muito bem, é isso mesmo. Perfeito? Gente, isso é uma maravilha. E já tá em... pode dizer algumas cidades que você se lembra? Eu sou a péssima pessoa para Mas falar, em mas eu locais sei. grandes, Sim, por mas é exemplo, que assim, centro. se eu falar 5 cidades, as outras 45 vão Entendi. ficar sentidas. Então, o que você pode É, fazer? procura. Entra no site da Ginástica do Cérebro, é bem simples, É isso que eu Ginástica do queria saber, Cérebro. chama Ginástica do do Cérebro. Entra no site, aí tem lá, procurar na minha cidade. Porque Pronto. o pessoal vai ficar enciumado se eu falar o nome de uma e não É falar o nome das verdade. outras. É verdade. E daí que também, se tiver alguém assistindo que se interessa em montar Para ser franqueado. Olha, é uma ótima alternativa para quem quer investir. Quando a gente está falando de investimento, quando a gente fala de investimento geral no Brasil, quem investe sozinho tem uma chance de, em até 30%, em 2 anos, quebrar. Essa é a realidade do Brasil, né? Quando a gente está falando. Quando a gente está falando de franquia, 2 a 3%. Porque é investimento, é um sonho de alguém que vai investir ali, muitas vezes, um dinheiro que ela poupou para uma vida inteira. Então, ter modelo de franquia é algo mais seguro. Segundo, você não está investindo sozinho, você está investindo com alguém. Eu estou aqui, por exemplo, nesse momento, fazendo publicidade e investindo em marketing para que esta unidade que está lá na ponta de alguma cidade, ela tenha o cliente. Eu tenho uma rede social muito ativa, né? Hoje eu tenho, se eu juntar tudo, tem mais de 2 milhões de seguidores e nessas redes sociais a gente fala dessa ginástica do cérebro, ou seja, você vai estar junto comigo, junto com o Dr. Rafael Rangel, junto com o Anima aqui, que é um parceiro oficial da ginástica do cérebro, e a gente vai trabalhar muito junto e eu espero que esse casal maravilhoso aqui, seja um master franqueado aqui para dominar esse Rio de Janeiro, porque, mais uma vez, é algo que leva propósito, ajuda pessoas. Não, com certeza. Verdade. Isso Com aí. certeza. A gente tem certeza que é um trabalho E a gente vai montar maravilhoso. eu não posso falar, né? Então, Pode, tá bom. pode falar. Não, da minha parte já está tudo certo, a gente vai fazer aqui um também no centro, né? No centro médico. No centro médico, Vamos para fazer. ajudar pessoas carentes. Uma das nossas clínicas tem que ser assumida por você para poder ajudar também as crianças com autismo, com TDAH, né? Esse é um Então, compromisso, é um serviço social que eu estou aqui gravado, que eu vou assumir, seja de aporte profissional e até mesmo se precisar financeiro. Esse é um papel que eu vou... Eu estava conversando com minha esposa essa semana. A gente tem alguns projetos sociais, né? Mas a gente precisa de projetos sociais ainda maiores. E agora vocês falando, que já era uma coisa que nós já tínhamos conversado, já fica aqui também um pontapé para a gente tocar esse projeto social do autismo. Ou seja, médico. um ambulatório já foi. E a ginástica no cérebro também. Agora só tem 7. Vamos. Só isso. Não, o Ítalo já pegou outro e já tem 6. Aí a Vanessa pegou outro, tem 5. Ótimo, tá vendo? Vamos Só falando gente aí, boa. vai. Amém. Só gente de garbo e elegância. Só gente top. Que legal. Ué, a gente quer levar o melhor para as pessoas, não é isso? Certeza. É isso. E só para tirar uma dúvida de quem está em casa, se a pessoa pensasse, eu me interesso em montar, mas eu vou ter que ter... como é que eu tenho esses especialistas que vão não ensinar, precisa. entendeu? É interessante porque, assim, desculpa, eu te interrompi, esse é o TDAH. O TDAH, ele geralmente interrompe a pessoa antes da pessoa terminar. Essa é uma característica, tá? Eu tenho TDAH. Então eu também tenho TDAH, Fica tranquilo. Às vezes uma ansiedade também, vamos embora. Bom, mas não, todo o treinamento da equipe é nosso.
como não é um centro de tratamento, é um centro de estimulação. Você deu um nome de, por exemplo, um espaço, não repete o nome para eu não ter problemas aqui, que esse espaço, você não precisa ter um fonoaudiólogo, um psicopedagogo, Tem que ter um professor só. Você tem que ter uma pessoa. Porque o que você tem que ensinar? Como é que joga aqui a parte dos bloquinhos? Como é que faz o soroban? Gente, nas escolas de inglês, porque eu tenho um filho que estuda, né? As professoras dos menininhos são as meninas de 16, 17 anos que falam super bem inglês. É isso. Então, assim, mas esse vai ser o seu público? Não necessariamente. Quando eu estou falando da ginástica do cérebro para as pessoas, eu costumo falar assim, sabe aquela moça que é a catequista dos menininhos de 22, 23, 25 anos? Essa menina tem paciência de ficar cuidando dos pentelinhos, é a melhor pessoa para você contratar. É isso aí. E às vezes é uma menina que é do bem, é catequista, ou seja, isso já fala muita coisa, ela vai estar ali com você. Então, todo o treinamento desta catequista, ou dessa pessoa que vier a trabalhar com você, da secretária, é feito pela franquia. A franquia é isso, a franquia tem que dar suporte ao cliente, tem que fazer treinamento, tem que produzir o material, porque o que é difícil mesmo é você desenvolver a metodologia, replicar a metodologia, sim, justificar que cientificamente ela funciona e que tem uma viabilidade. Ou seja, se eu vendo algo só porque a gente tem dezenas de unidades que deram sucesso, dão sucesso, e traz um retorno significativo financeiro e pessoal também. A pessoa tem uma satisfação e um retorno pessoal, claro, quando ela está conosco. E funciona como se fosse assim uma escola, que vamos dizer, a escola, a pessoa vai estudar 5 anos no ensino médio, 5 anos, tem um período? Não. A gente brinca assim, que o vozinho, ele fica até morrer. Não é uma fala ruim, é uma fala boa. Por quê? Porque ele começa com 78... Essa ginástica do cérebro já existe há mais de 10 anos, tá? A gente já tem há mais de 10 anos. Eu entrei mais recente nela, então eu adquiri uma parte dela de uma paciente minha que eu acompanhei o parto do filho dela, ou seja, eu acompanhei de perto todo esse processo. E aquele senhorzinho, ele começa com 78 anos, ele não para mais. Ele vai até 85, 86. Você está tendo benefício, vai parar por quê? Exato. É como você parar de ir para academia malhar. Exato. Vai parar de malhar? Não vai. Já nas crianças, tem um período. A evasão acontece geralmente depois de 2 anos, porque, agora eu tenho 12 anos, não é isso mais que eu quero, eu já passei aqui, mas tem material. Bastante. E tem material para ele ficar mais? Tem material para ele ficar mais, mas a gente sabe que é assim que funciona boa parte das coisas. É um período, por um tempo, até você se reconectar, se ajustar, mas o mais interessante é como ela transforma a sua casa. O que é de interessante esse menino colocando os seus pais para começar a jogar jogos de tabuleiro com eles, não dá pra gente falar, não dá pra medir. Legal. Pô, muito, muito mesmo. É isso. Boa, olha, eu comprei um quebra-cabeça. Coloquei na mesa de jantar da sala. E larguei lá e comecei a colocar umas pecinhas. É o que você tá falando. Até as 2 moças que trabalham na minha casa vão lá botar pecinha. Vai todo mundo. E aí vira um negócio de interação, de conversa. Todo mundo vai botar pecinha. Aí chega um, bota uma pecinha, peraí que agora você para Você tá entendendo? Aí isso faz um pouco. E é algo que acabou, é algo que sumiu, não existe mais. Não existe agora dominó, eu comprei outro. Uhum. Entendeu? Agora eu vou comprando de mais peças. Legal. Eu vi um quebra-cabeça que esse é meio sinistro. Ele é de uma cor só. Não, ele é de acrílico. Transparente. Eu falei, gente, mas isso não é quebra-cabeça, isso é tortura. Técnica de tortura. Eu falei, não. Eu preciso daqueles bem coloridinhos, senão não tem paciência para ficar aquele negócio. Não. Esse é de uma cor chuva de peça em cima dele. Ou seja, tudo de acrílico transparente, você vai pela forma. De uma cor só. Aquilo pira o cabeção. Sai fora, Bertaldo, sai fora. Não, agora tá. Eu comprei mais outro colorido lá, espalho na mesa de novo. Você vai ver, daqui uma semana ele tá montado. Legal. Aí todo mundo botando ali. É sensacional. É estimulação física, sensorial, socialização, interação. Exatamente. É maravilhoso. Mas os nossos jogos ali, né? Os jogos de tabuleiros, eles são jogos catalogados, estudados, têm um objetivo. Às vezes, se você vai em um encontro, fazer a aula ali, você joga 2 jogos desses, porque são jogos mais dinâmicos, um pouco mais rápido. É bem legal. Então, seja um franqueado da ginástica do cérebro na sua cidade. Ou matricule o seu filho, ou o seu pai, o seu avô. Muito bem. Muito bem. E para quem ainda não sabe onde encontrar, ginásticadocérebro.com.br, não é isso? Então, e o Instagram? Ginástica do Cérebro. Também, Ginástica do Cérebro. E o Instagram do Dr. Tiago, com muito conteúdo bom, @dr.doutor, vai estar escrito aqui, Tiago Castro, Tiago com H,
Castro, facinho de achar para ver todo o conteúdo. Tem também no YouTube. Tem também. Inclusive, eu cheguei pro meu cabeleireiro e falei para ele falando para mim, meu filho não fala, meu filho isso. Eu falei assim, você já viu os vídeos maravilhosos? É verdade, eu falei para ele também. Do Dr. Tiago Castro. Aí ele falou, não conheço. Eu passo, aí, depois de um tempo que eu passei, ela já vi tudo, já assisti tudo. Olha, muito bom, eu tô adorando. Eu tenho 2 cursos, Muito bom. cursos mesmo, que seriam vendidos facilmente, assim, por R$1.000 cada um, que eu fiz questão de gravar todos eles para instalar no YouTube. Ou seja, quem quiser aprender de graça, aprende no YouTube. Ele assistiu tudo seu. Tá lá. E gostou muito. Ensina muito mesmo. E o filhinho dele que não falava, tá falando. E essa história, desculpa te interromper, já estava acabando. Essa história do curso é interessante, tá? Eu não estou conseguindo fazer isso mais hoje, mas eu sou padrinho da PAI de Foz do Iguaçu e eu atendi durante muito tempo a PAI de forma totalmente gratuita. Ou seja, eu atendia lá de segunda a sexta-feira no meu consultório e eu ia lá para a PAI. Hoje eu ajudo de outras maneiras, né? E no meu consultório eu tinha mais tempo, que é natural, e mais do que tempo, eu tinha recurso. O pai e a mãe tinham recurso para comprar alguma coisa, para encontrar o terapeuta. Na PAI eu não tinha recurso. E aí o que eu comecei a fazer? Eu atendi meus pacientes, eu precisava que eles continuassem se capacitando, aprendendo a complicar, e eu ia e liberava os meus cursos. Ou seja, aquele curso que era pago, eu liberava o curso para essas pessoas. Só que eu atendia só os meus pacientes. Eu não atendia os outros pacientes, dos outros médicos, das outras pessoas. Então foi através de uma dor que eu tive atender no SUS que eu falei, eu vou fazer um curso, depois eu fiz o segundo e vou colocar... Curso mesmo, não é aula avulsa ou um tema avulso. É do começo, meio e fim, lá no canal do YouTube. E aí quando o paciente ia comigo no YouTube, eu falava, assista esses vídeos, assista essas aulas, e aí os pais assistiam. E eu formo hoje médicos, né? Eu tenho a certificação de médicos, e aí eu ensino as mesmas coisas para eles. Pega o teu pai que não tem dinheiro, pede para assistir os cursos. Não quer que assista os meus? Ótimo, ache em algum lugar que tem informação gratuita, porque assim, a gente tem que lembrar que a maior parte do Brasil tem pouco acesso e tem pouco recurso. Então, é uma história bem bonita. Ele de onde mesmo saiu o não curso. tinha recurso para fazer, e ele falou, meu filho que não estava falando, agora está falando, já está interagindo, já está melhorando, olha que coisa boa. Sensacional. Muito bom, viu? Parabéns Show pelo seu de bola. trabalho. É um prazer. Que realmente é uma maravilha tudo que você faz. Só continua. Amém. Obrigado. Obrigado continua. por estar aqui. Muito Tudo bem. obrigada, querido. É um prazer. Uma Muito alegria. bom. E vamos lá, ginástica do cérebro aí, hein? Ginástica do cérebro. Obrigado por vocês escutarem apenas a mim, né? Porque foi imagina. um monólogo aqui. Desculpa Nada, se foi aula do professor. Mas eu agradeço de verdade, do fundo do coração, e que vocês possam, de pouco em pouco, encontrar a resposta que talvez possa vir fazer mais sentido para você em algum momento, seja do seu filho, seja de você. E também lembrar que, às vezes, você só pode ser um pouquinho diferente. Ser um pouquinho diferente também não é um transtorno, tá? Transtorno é algo sério, transtorno tem que ter prejuízo verdadeiro, tem que ter sofrimento verdadeiro, e as pessoas são diferentes. Então, algum nível de desconforto todos nós teremos, mas se esse desconforto ele está além daquilo que é tolerável, suportável, e que você e as pessoas à sua volta percebem que faz mal, procura ajuda. Esse é o melhor caminho. Muito bem, esse foi o Dr. Tiago Castro dando uma aula maravilhosa pra gente. E eu agradeço imensamente. Um beijo pra Gabi e pros meninos. Um prazer. E, gente, a gente vai se ver no próximo episódio, viu? Obrigada pela companhia. Beijo, tchau. Tchau. Bertaldinho sempre azul, não esqueça.